Olá pessoal, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu quero trazer nessa manhã a meditação aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este homem um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nessa manhã, eu coloquei aqui essas xícaras, né? E fui fazer o meu devocional, terminar de ler o meu devocional. Eu fiz hoje meu devocional junto com meu esposo. E eu estava falando: Jesus, eu vou colocar aqui a minha xícara e a tua, para nós tomarmos esse café juntos. Que na realidade hoje não tomei café, tomei chá. E vou colocar a minha xícara e a tua, e eu te convido, Senhor, para estar comigo nesse devocional. Já há alguns dias que eu digo: Jesus, eu te convido para estar comigo. E aqui a palavra do Senhor, ela conta essa história desse homem, que ele ficou muito admirado de ouvir falar de Jesus, admirou-se muito das bênçãos, dos milagres que Jesus fazia na terra, no meio do povo de Israel naquela época, ali onde ele andava. E a Bíblia diz que aquele homem ficou querendo ver aqueles milagres. E então ele foi atrás, para ver quem era esse Jesus, como era, qual era a estatura, como era a aparência dele. Provavelmente foi isso que ele fez. E também queria receber milagre, ele também queria ser abençoado. E a Bíblia diz que quando aquele homem chegou ali, era muita gente reunida e ele não conseguia ver Jesus, quem era aquele Jesus. Via as pessoas falando, né? Conversando, falando entre si que ele já tinha feito tais milagres, que já tinham visto ele fazer aquele milagre na vida de outras pessoas. E a Bíblia diz que aquele homem subiu ali numa árvore. Subindo ali naquela árvore, ele conseguiu ver quem era Jesus. E o mais emocionante, eu creio, para aquele homem, foi que Jesus, de repente, olha para cima, para o lugar onde ele está, e Jesus percebe ele. E Jesus olha para ele, sem ninguém dizer para ele o nome daquele homem. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então, eu comecei falando sobre o convite, né, de nós convidarmos Jesus para estar conosco, né, na nossa casa, no nosso trabalho, juntamente conosco. Às vezes, quando eu estava trabalhando, eu falava: Jesus, vai comigo, Senhor. E eu me lembro que a palavra de Deus, ela tem muitas histórias sobre isso também. A Bíblia fala também lá no livro de Êxodo, quando Moisés falou com o Senhor e disse: se o Senhor não for conosco, com toda essa congregação de Israel, se o Senhor não estiver junto de nós, então não deixe que a gente levante nem o pé daqui. Porque a presença de Deus, convidar Jesus, convidar Deus para estar com você, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? A presença do Senhor na nossa vida, em tudo que nós formos fazer. A Bíblia mesmo diz lá no livro dos Provérbios que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, que a gente tem que convidar o Senhor para os nossos planos, porque muitas são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta dos lábios. A Bíblia fala também em muitos outros textos que pessoas convidaram o Senhor para estar com eles no momento de decisões difíceis, decisões muito importantes. Davi, houve um dia em que Davi disse para Deus: Senhor, eu vou descer nessa batalha. Davi era um homem de guerra. E a Bíblia diz que
Davi perguntou ao Senhor, Senhor, eu vou descer nessa batalha, o Senhor vai ser comigo? E em um momento o Senhor disse para ele, tu vai. Depois, em uma outra guerra que foi necessário, Davi perguntou de novo, Senhor, e nessa guerra agora, eu vou, o povo de Deus vai, nós vamos lutar essa guerra, vamos vencer. E o Senhor disse, não vão para a guerra, porque senão lá vocês vão cair, vão ser derrotados. E assim ele fez, não levou o povo para ir guerrear nessa batalha. Então, em todo dia a gente tem que convidar o Senhor para estar conosco, guerreando as nossas guerras junto conosco. Esses dias também o meu pastor ele tem falado isso, que sem o Senhor nada podemos fazer. Isso está escrito lá no Evangelho de João, que ele diz lá no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Se não for com Jesus, se a gente quando for orar, se a gente quando for fazer algo, se a gente não pedir a direção do Senhor, a gente acaba se frustrando. A gente acaba tomando decisões erradas e com isso a gente gasta nosso tempo, a gente gasta dinheiro, né? A gente gasta nossa saúde de tomar decisões sem o Senhor e a gente acaba se entristecendo. Às vezes a gente acaba quase que caindo e alguns infelizmente acabam caindo por causa disso, porque pensam, Deus, mas eu não sou teu servo, então por que o Senhor não comigo? Então, às vezes é porque a gente não convidou o Senhor. E às vezes é porque a gente não perguntou para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu vá mesmo? Porque se o Senhor quer que eu vá, vai dar certo. Se for realmente a vontade do Senhor, porque Deus ele conhece o nosso passado, o nosso presente e muito mais o nosso futuro, ele conhece tudo. Então, ele sabe se lá na frente vai dar certo ou não aquela decisão que você está querendo tomar. Então, convide o Senhor e diga, Senhor, me ajude. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros, na multidão de conselhos, há vitória. Então, peça ao Senhor que é o maior, o conselheiro melhor nessa vida, é o Senhor Jesus, para nos dar vitória, para nos abençoar, para nos ensinar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina tudo. Ele é o professor que nós podemos ter, e é o conselheiro, e é o nosso guia em toda a nossa vida espiritual, e em tudo que formos fazer, já que somos servos do Senhor. O servo, a Bíblia diz que o servo, ele não faz nada, a não ser que ele veja o seu senhor fazer ou então que o seu senhor mandar. O servo nada mais é do que uma pessoa que depende totalmente do seu senhor. O servo, ele é uma alegoria para o escravo, né? É como realmente o escravo. Que o escravo não podia fazer nada se não fosse determinado pelo senhor da casa. Então, nós somos isso, nós somos escravos de Cristo. Em algumas traduções da Bíblia não usa a palavra servo, usa a palavra escravo. Somos escravos de Cristo. Então o escravo não pode fazer sua própria vontade. Ele tem que fazer a vontade do seu Senhor. Faça a vontade do seu Senhor e convide a Ele. Senhor, Tu és o meu Senhor. Eu te convido nesta manhã, neste dia, nesta hora, nesse momento, para ir junto comigo. E se não é da vontade do Senhor, que o Senhor não deixe nem eu sair daqui, como disse Moisés. A Bíblia diz que Zaqueu, ele foi procurar Jesus e ele não conseguiu convidar Jesus, mas Jesus via que esse era o desejo dele, de convidar Jesus para entrar na sua casa e na sua vida, não só na sua casa, mas na sua vida. Então Jesus mesmo foi lá e ele se ofereceu. Eu acho isso tremendo, porque Jesus mesmo se ofereceu e disse para ele, hoje me convém pousar na tua casa. Então, deixe que o Senhor tome a direção da sua vida, deixe que o Senhor tome a direção dessa situação, desse problema. E diga, Senhor, eu não posso sozinho, eu não estou conseguindo resolver só. Mas eu te convido a junto comigo resolver. Eu te convido a ir comigo nessa prova que eu estou passando, nessa prova que eu vou fazer, nessa entrevista, nessa situação onde eu vou ter que tomar uma decisão muito difícil, muito que vai poder mudar toda a minha vida daqui em diante. Então eu te peço que o Senhor por mim me ajude. E nesse momento é isso que eu deixo para a meditação. Convide o Senhor. Zaqueu foi disposto a ver Jesus, mas ele não queria só ver, ele queria convidar. O propósito dele era convidar Jesus para entrar na vida dele, tanto é, e na casa dele. Tanto é que quando ele chegou perto de Jesus, que ele desceu e que ele falou com Jesus, ele disse, Senhor, agora a minha história toda vai mudar. E eu vou passar a ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. O que eu fazia de errado, agora eu vou tentar mudar todas as minhas ações, porque agora o Senhor resolveu entrar na minha vida.
Quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele toma a frente das nossas situações, das nossas decisões, aí tem uma mudança para nós. Então, deixe o Senhor mudar a sua vida, deixe o Senhor entrar nessa situação junto com você, não querer fazer só, porque senão vai dar errado. E aí você vai acabar perdendo a batalha, assim como o Senhor disse para Davi, não vai, porque senão você vai perder a batalha. E então, é isso que eu deixo para a meditação de nós neste momento. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus.